Você já parou para pensar que a ciência, por mais séria e rigorosa que seja, às vezes esbarra em descobertas que parecem saídas de um filme de ficção científica? Experimentos que desafiam a lógica, que deixam até os próprios cientistas em silêncio, sem saber como explicar. Será que conhecemos mesmo as regras que governam o nosso mundo? Ou será que estamos apenas tocando a superfície de algo muito maior? O que vou te contar agora pode parecer difícil de acreditar. Existem experimentos que mostraram partículas se comunicando à distância, como se tivessem uma ligação secreta. Há testes que indicam que o nosso corpo pode reagir antes mesmo de algo acontecer, como se tivesse acesso a informações do futuro. E até situações em que a própria realidade parece se dobrar, dependendo apenas do olhar de quem observa. Mas esses são apenas pequenos exemplos. Porque ao longo deste vídeo, nós vamos atravessar juntos uma sequência de experimentos que mudaram para sempre a forma como entendemos a vida, o corpo humano e o próprio universo. Cada degrau será mais surpreendente que o anterior, até chegarmos a um final de cair o queixo, tão perturbador que você vai duvidar se está ouvindo ciência ou ficção. Então, se você gosta de se surpreender com o desconhecido e quer continuar explorando essas descobertas comigo, aproveite este momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você não perde os próximos caminhos que vamos percorrer juntos. Em silêncio, de olhos fechados, imagine-se no final da década de 1920. A física, essa grande e respeitável senhora das ciências, vivia sua juventude dourada. Ela tinha descoberto as partículas minúsculas que compõem tudo o que existe e parecia que estávamos a um passo de entender todas as regras do universo. Era um tempo de certeza, de ordem, onde o mundo era visto como um relógio gigante e previsível, seguindo leis que podíamos escrever em equações perfeitas. E no meio de tudo isso, surge um dos nomes mais geniais e também mais inquietos da história: Erwin Schrödinger. Ele era um físico brilhante, mas também um poeta, um filósofo. E essa mistura o incomodava profundamente. A física quântica, que ele mesmo ajudou a criar, dizia algo que ia contra toda a nossa experiência de vida: que no mundo das partículas nada é definido. As coisas não têm um lugar exato, não têm uma velocidade precisa. Elas existem em uma espécie de névoa de possibilidades, uma sopa de probabilidades que só se decide quando alguém as observa. Isso, para Schrödinger, era um absurdo. Ele pensava: se o mundo microscópico é assim, então o nosso mundo, o mundo das pessoas, das cadeiras, dos gatos, ele também deveria ser. E é aí que ele constrói, em 1935, um dos experimentos mentais mais famosos e bizarros da história da ciência: o gato de Schrödinger. Ele propôs o seguinte cenário, de uma forma que forçava a física a encarar seu próprio lado maluco. Ele imaginou um gato, de verdade, fechado em uma caixa. Dentro dessa caixa, junto com o gato, havia um frasco com veneno e um martelo. E o martelo estava conectado a um aparelho que liberaria a substância tóxica somente se um átomo radioativo se desintegrasse. Agora, a física quântica nos dizia que o átomo, por sua própria natureza, existia num estado de superposição. Ou seja, ele estava desintegrado e não desintegrado ao mesmo tempo, até que alguém abrisse a caixa para observá-lo. E é aqui que a coisa fica poética e assustadora, porque se o átomo estava nos dois estados, então o martelo também estava nos dois estados, e o frasco também. E por consequência, o gato estava vivo e morto ao mesmo tempo. Ele não estava meio vivo ou quase morto. Ele estava em uma superposição de realidades, uma espécie de fantasma que era as duas coisas ao mesmo tempo. Apenas quando a caixa fosse aberta e a realidade fosse observada, é que o gato seria finalmente apenas uma das duas coisas, vivo ou morto. O que Schrödinger fez com essa história de um gato em uma caixa foi algo genial. Ele não queria provar que gatos podiam estar vivos e mortos ao mesmo tempo. Ele queria mostrar o quão bizarro e insustentável era o que a física quântica estava nos dizendo. Ele queria forçar os outros cientistas a reconhecerem o quão estranho o universo realmente é. A realidade, que a gente imagina ser tão sólida, tão previsível, tão bem definida no nível mais fundamental da sua existência,
é uma nuvem de probabilidades. Uma dança constante de possibilidades que só se concretizam quando a nossa consciência, de alguma forma, interfere no momento da observação. E mesmo que o experimento do gato fosse apenas uma metáfora, uma provocação filosófica, ele nos mostrou que o alicerce do nosso universo não é feito de pedra, mas de algo muito mais sutil, muito mais efêmero e muito mais misterioso. Foi o primeiro degrau dessa jornada que nos fez questionar a realidade que nos cerca e nos preparou para as descobertas que viriam a seguir, cada uma mais inacreditável que a outra. E foi a partir desse ponto, desse questionamento de que a realidade não é tão sólida quanto pensamos, que a ciência começou a se aventurar em lugares que antes pertenciam apenas aos livros de magia e ficção. A partir desse momento, as perguntas não eram mais sobre o que é a realidade, mas sim quem ou o que a define. E essa pergunta nos leva diretamente ao próximo passo da nossa história. Para entender a verdadeira profundidade do que Schrödinger estava sugerindo, é preciso voltar um pouco no tempo, para um período de grande turbulência intelectual no início do século XX. O físico dinamarquês Niels Bohr havia proposto o que se tornaria a interpretação de Copenhague da mecânica quântica. Em poucas palavras, essa interpretação dizia que as partículas subatômicas não tinham propriedades definidas, como posição e momento, até que fossem medidas. Antes da medição, elas existiam em uma nuvem de todas as suas possibilidades. Imagine uma moeda girando no ar. Ela não é cara nem coroa. Ela é, de certa forma, as duas coisas ao mesmo tempo. Apenas quando ela cai na sua mão e você a observa, é que a realidade se decide. Para Bohr, essa era a natureza do universo em sua essência mais profunda. Mas para gênios como Albert Einstein, essa ideia era, bem, fantasmagórica. Deus não joga dados com o universo, ele dizia, expressando sua descrença em um mundo governado pelo acaso e pela observação. Ele acreditava que as propriedades de uma partícula existiam, independentemente de estarmos olhando para elas ou não. Schrödinger, ao criar o experimento do gato, estava na verdade tentando satirizar a interpretação de Copenhague, levando-a ao seu limite mais absurdo. Ele queria mostrar a Bohr e seus colegas: vejam só, se vocês estão certos, o mundo real, o nosso mundo, também deveria ser essa bagunça de probabilidades. Gatos estariam vivos e mortos ao mesmo tempo. Isso é ridículo, mas o destino tem um senso de humor peculiar. O que ele pensava ser um argumento irrefutável contra a física quântica acabou se tornando uma das suas metáforas mais poderosas e, de certa forma, uma prova de que a nossa intuição sobre a realidade está completamente errada. O experimento, que era para ser uma piada, se tornou a fundação de um novo entendimento. A realidade não é um filme que está sempre rodando, mas uma série de fotografias que só se revelam quando a luz da consciência as atinge. Essa ideia de que a própria realidade depende da nossa interação é um dos conceitos mais profundos e perturbadores da física moderna. E essa não é apenas uma curiosidade teórica. A superposição e o emaranhamento de partículas, ideias centrais no experimento de Schrödinger, são a base de tecnologias emergentes. Os computadores quânticos, por exemplo, usam partículas que podem ser 0 e 1 ao mesmo tempo, permitindo que eles processem quantidades de informação inimagináveis para os computadores tradicionais. O que era uma maluquice filosófica nos anos 30 é hoje a fronteira da inovação tecnológica. A ciência mostrou que, no nível fundamental, a realidade é muito mais fluida e maleável do que nossos sentidos nos permitem perceber. Nós vivemos em um mundo de certezas, porque nossos corpos, nossos cérebros, são como filtros que colapsam todas as possibilidades em uma única e sólida experiência. Mas a física nos diz que, por trás da cortina, o show é muito mais estranho e complexo. E se isso é verdade, o que mais está escondido à nossa vista? Que outros fenômenos que parecem magia são, na verdade, apenas leis de um universo que mal começamos a decifrar? O experimento de Schrödinger foi o início de uma longa jornada. Ele foi o primeiro a abrir a porta para a ideia de que a consciência do observador não é algo separado do universo, mas uma parte intrínseca dele, talvez até uma parte que o molda. Essa
É uma ideia que ecoará por todos os experimentos que vamos explorar juntos. É a semente que nos leva a questionar: se a realidade é tão flexível, o que isso nos diz sobre o nosso lugar nela? E se o simples ato de observar pode mudar o destino de um átomo, o que o ato de viver e pensar pode fazer com o nosso próprio futuro? Perguntas assim, que não têm respostas fáceis, são o verdadeiro tesouro da ciência. Elas nos forçam a expandir a mente, a nos maravilharmos com o desconhecido e a perceber que talvez, apenas talvez, o mundo real seja mais fantástico do que qualquer ficção. É com esse pensamento que nos movemos para o próximo capítulo, que vai nos levar a um fenômeno que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Um fenômeno que ele não gostava, mas que se provou ser uma das verdades mais profundas do universo. Respire fundo e permita que a mente flutue novamente. Se o gato de Schrödinger nos mostrou que a realidade pode ser uma sopa de possibilidades até que a observemos, a próxima parada da nossa jornada nos levará a um fenômeno ainda mais estranho e, para muitos, mais belo. É um mistério que assombrou até mesmo o grande Einstein, que o chamou de ação fantasmagórica à distância. O que vou te contar agora não é um experimento mental, mas uma realidade comprovada em laboratório, uma que nos mostra que o universo, em sua essência mais profunda, é uma teia invisível de conexões. Estamos falando do emaranhamento quântico, ou como alguns chamam, de partículas fantasmas. Imagine duas partículas, nascidas do mesmo evento, como dois gêmeos que se separam ao nascer e vão para lados opostos do universo. Mesmo que uma vá para a Lua e a outra para Júpiter, a física quântica nos diz que o que acontece com uma afeta instantaneamente a outra, não importa a distância. Para entender essa estranha dança, precisamos de uma analogia simples. Imagine que você e um amigo abrem um par de luvas. Uma luva é azul e a outra é vermelha. Você envia a luva vermelha para o seu amigo em Júpiter e você fica com a outra aqui na Terra. Quando você olha para a sua luva e vê que ela é azul, você sabe instantaneamente que a luva dele é vermelha. Isso é simples, não é? A informação não viajou mais rápido que a luz. Ela já estava ali, definida desde o começo. Agora, a física quântica nos diz que no mundo das partículas, a coisa é diferente. Elas são como pares de meias girando na secadora. Antes de você olhar, nenhuma delas tem cor definida. Uma não é preta e a outra branca. Ambas são, de certa forma, uma mistura de preta e branca. Apenas no momento em que você estende a mão e observa uma delas, e ela se define como preta, é que a outra instantaneamente, a quilômetros de distância, se define como branca. A informação não viajou mais rápido que a luz. A realidade da segunda partícula foi instantaneamente determinada pela sua observação da primeira. É uma conexão instantânea, sem tempo, sem distância. Foi essa ideia que tanto perturbou Einstein. Ele acreditava que nada poderia viajar mais rápido que a luz, a velocidade limite do universo. Se uma partícula pudesse influenciar a outra instantaneamente, isso violaria uma das suas leis mais queridas. Ele chamou o fenômeno de fantasmagórico, porque não havia uma explicação física para ele, uma força, uma energia, nada que ligasse as duas partículas. Elas pareciam estar ligadas por uma espécie de telepatia cósmica. Por décadas, o emaranhamento quântico foi considerado uma peculiaridade teórica, algo que talvez não fosse real. Mas tudo mudou na década de 1980, graças aos experimentos de um físico francês chamado Alain Aspect. Ele e sua equipe montaram um sistema para testar essa teoria. Eles criaram pares de partículas de luz, os chamados fótons, e os enviaram em direções opostas. A uma distância de vários metros, eles mediram as propriedades de um fóton e, para surpresa e fascínio do mundo científico, descobriram que o outro fóton instantaneamente assumia a propriedade oposta, não importando a distância que os separava. A ação fantasmagórica à distância de Einstein não era uma fantasia, era uma realidade. E por esses experimentos, Alain Aspect, junto com outros colegas, recebeu o Prêmio Nobel de Física em 2022. A relevância disso no nosso cotidiano, e o motivo pelo qual isso é muito mais do que apenas um experimento de laboratório, é que o universo não é uma coleção de objetos isolados,
como peças de Lego separadas. Ele é um tecido contínuo, uma imensa teia de interconexões, e o emaranhamento quântico é um vislumbre dessa teia. Se o gato de Schrödinger nos mostrou que a nossa consciência pode moldar a realidade, o emaranhamento quântico nos mostra que essa realidade é um sistema interconectado, onde cada parte ecoa a outra, não importa o quão distante estejam. E isso nos leva a uma profunda reflexão. Se o universo em seu nível mais fundamental está tão conectado, o que isso significa para nós, seres humanos? Será que, de alguma forma, nossas mentes, nossos corpos, nossos pensamentos também estão emaranhados uns com os outros e com a própria tapeçaria da existência? Pense por um momento em uma situação familiar. Você está pensando em um amigo que não vê há anos e, de repente, seu telefone toca, e é ele. Uma coincidência? A ciência tradicional diria que sim. Mas se o emaranhamento quântico é uma propriedade fundamental do universo, talvez não seja. Talvez a nossa conexão não seja apenas emocional, mas também um eco de uma verdade física mais profunda, uma sincronicidade que transcende a lógica e o tempo. Não estou dizendo que as partículas quânticas explicam a telepatia ou a clarividência, mas elas nos abrem para a possibilidade de que o universo é muito mais misterioso e interconectado do que pensamos. Elas nos forçam a questionar as leis que julgamos absolutas, a reavaliar o que é possível e o que é impossível. E se a física do nosso cotidiano nos parece linear e previsível, a física, em sua forma mais pura, nos mostra que tudo, no final das contas, é uma dança de probabilidades, uma coreografia fantasmagórica que apenas a consciência, talvez, possa decifrar. O mistério do emaranhamento quântico é a prova viva de que a ciência não esgotou as suas surpresas e que o universo ainda tem segredos para nos contar, segredos que nos forçam a olhar para dentro, para a nossa própria consciência e a perguntar: o que é real e o que é apenas uma ilusão? A jornada continua, e a cada passo o véu entre o que pensávamos ser real e o que a ciência nos mostra que é, fica mais fino. Se o emaranhamento quântico revelou uma teia invisível conectando tudo, o próximo experimento nos confronta com uma das mais profundas e intrigantes verdades do universo, que a própria natureza da realidade, a sua forma e o seu comportamento dependem do nosso olhar. Este é o famoso experimento da dupla fenda, e ele nos leva a um lugar onde a luz, as partículas e a consciência se encontram em um dilema que desafia a nossa lógica mais básica. Originalmente, o experimento foi concebido no início do século XIX por Thomas Young para provar a natureza de onda da luz. Ele fez a luz passar por duas fendas estreitas em uma barreira, e o resultado foi um padrão de faixas claras e escuras, o que só poderia ser explicado se a luz estivesse agindo como uma onda, com suas cristas e vales se somando e se anulando. Essa ideia de que a luz era uma onda foi o consenso por décadas, mas no início do século XX, Einstein e outros físicos provaram que a luz também era feita de pequenas partículas, os fótons. O dilema se instalou. A luz era onda ou partícula? Para resolver isso, os cientistas recriaram o experimento, mas desta vez, em vez de um feixe de luz contínuo, eles enviaram os fótons um a um. A lógica era simples. Se um fóton é uma partícula, ele só pode passar por uma das fendas, e o padrão resultante seria o de duas faixas, uma para cada fenda. Mas o que aconteceu deixou os cientistas de queixo caído. Mesmo com os fótons sendo enviados um a um, o mesmo padrão de interferência, como se fossem ondas, se formou. Era como se cada fóton, de alguma forma inexplicável, soubesse que as duas fendas estavam lá e passasse por ambas ao mesmo tempo, interagindo consigo mesmo como uma onda que se divide e se reencontra. A partícula se comportava como uma onda. Era um mistério absoluto. Então, os cientistas intrigados decidiram ir um passo além. Eles colocaram um detector em uma das fendas para observar qual caminho o fóton estava tomando. Eles pensaram: se a partícula passar por uma fenda, o detector vai registrar e o padrão de onda desaparecerá. E foi exatamente isso que aconteceu. No momento em que a partícula foi observada, no momento em que a realidade foi forçada a se definir, o padrão de interferência desapareceu. A partícula se comportou como partícula,
passando por uma fenda ou por outra, mas não por ambas. Era como se a partícula soubesse que estava sendo observada e, por isso, mudasse o seu comportamento. Pense no quão profundo isso é. O simples ato de observar, de colocar a nossa consciência para interagir com o fenômeno, mudou a própria natureza da realidade. Não é que o detector tenha perturbado a partícula, como o vento que empurra uma folha. Não, a mudança foi fundamental. O que a partícula era, a sua essência, dependeu da nossa decisão de olhá-la. Isso é a prova mais estranha e fascinante de que a nossa consciência não é um espectador passivo do universo, mas talvez um participante ativo na sua criação. A realidade não é uma coisa fixa e imutável que existe lá fora, independentemente de nós. Ela parece ser maleável, fluida, e só se solidifica quando a nossa atenção, a nossa observação, interage com ela. E o experimento não para por aí. Versões ainda mais complexas, como o experimento da escolha atrasada, mostraram que essa influência da observação não está presa ao tempo. Nele, a decisão de observar a partícula era tomada depois que ela já havia passado pelas fendas. Mesmo assim, a partícula sabia de antemão que seria observada e se comportava como partícula e não como onda. Isso sugere que o nosso olhar, a nossa consciência, pode influenciar o passado, que o tempo pode não ser a linha reta que pensamos. É uma ideia vertiginosa, que nos força a reconsiderar tudo o que sabemos sobre a causa e o efeito, sobre o tempo e a realidade. No nosso cotidiano, essa verdade está sempre escondida. Nós vivemos como se o mundo fosse feito de blocos sólidos e inalteráveis. Mas a ciência nos diz que estamos cercados por um oceano de possibilidades, por uma realidade que só se manifesta em uma única forma quando a nossa consciência decide. É uma metáfora poderosa para a nossa própria vida. Quantas possibilidades existem em nosso futuro que só se tornam reais quando tomamos uma decisão, quando escolhemos um caminho. Talvez, como as partículas no experimento da dupla fenda, nós também vivamos em um estado de superposição, sendo todas as nossas versões futuras ao mesmo tempo, até que um ato de consciência e de escolha nos solidifique em uma única realidade. Essa é a beleza e o mistério do experimento da dupla fenda. Ele nos mostra que no nível mais fundamental, somos todos co-criadores da nossa própria realidade. E isso nos leva a questionar: se a nossa consciência tem esse poder, o que mais ela pode fazer? E é essa pergunta que nos leva para o próximo experimento, um que lida com a memória, mas de uma forma que você jamais imaginou. Relaxe um pouco e permita que o último experimento se assente em sua mente. A ideia de que o universo muda de forma quando o observamos é por si só vertiginosa. Mas agora, vamos mergulhar em um dos experimentos mais polêmicos e, para muitos, mais misteriosos da história recente da ciência. Um que não lida com partículas invisíveis, mas com a coisa mais comum e essencial da nossa existência: a água. Estamos falando do controverso estudo de Jacques Benveniste, um imunologista francês que, em 1988, alegou ter descoberto algo que desafiava toda a nossa compreensão de química e biologia. Ele dizia que a água tinha memória. Benveniste estava estudando a forma como anticorpos humanos reagiam a alérgenos. Ele pegou um alérgeno e o diluiu em água, repetidamente, tantas vezes que matematicamente não deveria mais haver sequer uma única molécula da substância original. Era uma solução tão diluída que, por todas as regras da química, era para ser apenas água pura. E o que ele descobriu foi algo chocante. As células de defesa humana, as mesmas que reagiriam ao alérgeno original, ainda respondiam à água vazia. Era como se a água, de alguma forma, tivesse se lembrado da substância que esteve em contato com ela e continuasse a agir como se a substância ainda estivesse lá. Benveniste publicou seus resultados em uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo, a Nature, e o mundo científico, como era de se esperar, reagiu com ceticismo, espanto e, em muitos casos, fúria. A ideia de que a água pudesse memorizar informações parecia mais perto da alquimia ou da bruxaria do que da ciência. Uma equipe de pesquisadores, incluindo um editor da própria revista, foi enviada ao laboratório de Benveniste para replicar o experimento.
Eles refizeram todos os passos, mas não conseguiram o mesmo resultado. O experimento foi desacreditado. Benveniste foi ridicularizado pela comunidade científica e a memória da água foi arquivada como uma aberração, uma má ciência ou até mesmo uma fraude. Mas a história não termina aí. Apesar da polêmica e da condenação quase unânime, a ideia continuou a assombrar alguns cientistas. A pergunta persistiu: e se apesar do experimento de Benveniste ter falhado na replicação, a ideia por trás dele não fosse totalmente absurda? E se existisse uma verdade mais profunda a ser descoberta ali? Ao longo das décadas, outros estudos conduzidos por cientistas em diferentes partes do mundo e de forma independente começaram a encontrar resultados que, de forma indireta, davam crédito à ideia de Benveniste. Alguns pesquisadores, utilizando métodos de alta tecnologia, como espectroscopia e ressonância magnética nuclear, começaram a observar que a estrutura molecular da água podia, de fato, se organizar de forma diferente na presença de certas substâncias. Água é muito mais do que apenas H2O. Suas moléculas se organizam em estruturas complexas, como uma espécie de rede, e essa rede pode guardar informações sobre as moléculas com as quais ela entrou em contato. É como se a água tivesse um esqueleto invisível que se molda de acordo com o que é colocado nela, e esse esqueleto permanecesse mesmo depois que a substância original fosse removida. A memória da água não seria uma memória mental como a nossa, mas uma memória estrutural, uma espécie de impressão digital que a água retém. Essa ideia tem ramificações profundas. Se a água, que compõe 70% do nosso corpo, pode reter informações, o que isso significa para a nossa própria biologia? E se a informação pode ser transferida de uma substância para a água, o que isso nos diz sobre a forma como o nosso corpo se comunica e armazena dados? Em um nível mais poético, a ideia da memória da água nos leva a pensar em algo muito mais grandioso. A água que bebemos hoje pode ter passado pelos corpos dos nossos ancestrais, pelos dinossauros, pelas primeiras formas de vida na Terra. E se cada gota carregasse uma pequena parte da história, uma impressão digital das eras que ela já atravessou? É uma metáfora para a nossa própria conexão com o passado, com o tempo, com a vida. Embora o experimento original de Benveniste continue sendo visto com cautela, a pergunta que ele levantou é mais relevante do que nunca. A ciência moderna está começando a entender que o mundo não é apenas feito de substâncias e moléculas, mas também de informações. E se essa informação pode ser guardada, transportada e transmitida de formas que ainda não compreendemos totalmente, o que mais estamos prestes a descobrir? O que mais estamos prestes a desvendar sobre a vida, o corpo humano e o próprio tecido da realidade? A história da memória da água é um lembrete poderoso de que a ciência não é uma coleção de verdades absolutas, mas uma busca contínua, onde o que é considerado impossível hoje pode se tornar a fronteira da descoberta amanhã. E com essa reflexão, continuamos nossa jornada para o próximo passo, que nos fará questionar o que significa ser um ser vivo em sua forma mais fundamental. E o fascínio pela memória da água, por mais que tenha sido ridicularizado, continua a ecoar nas mentes mais abertas da ciência. Pense na homeopatia, por exemplo, que se baseia na ideia de diluições extremas. Embora a ciência convencional a rejeite, o mistério da água de Benveniste dá um sopro de vida a essa discussão, não como uma prova, mas como uma provocação. Nos mostra que talvez o que descartamos como impossível seja apenas algo que ainda não temos a tecnologia para entender. Imagine por um instante o vasto e silencioso mundo dentro de uma gota de água. Bilhões de moléculas se movendo, vibrando, se organizando e desorganizando. Se essa dança caótica tem a capacidade de reter uma espécie de assinatura, uma impressão sutil de tudo que já passou por ali, isso muda a forma como vemos a matéria. Já não é apenas algo inerte e sem vida. É um portador de informações. A física quântica nos mostrou que as partículas se comunicam instantaneamente, e o experimento da dupla fenda sugeriu que a nossa consciência molda a realidade. Agora, a história da memória da água, mesmo que de forma controversa,
nos sussurra uma terceira ideia perturbadora, que o mundo material, em sua forma mais líquida e fluida, pode estar guardando segredos do passado. É como se a própria água do rio ou do oceano, que parece tão presente e nova a cada instante, na verdade fosse um arquivo vivo, um repositório de memórias de toda a vida que já a tocou. É uma perspectiva que transforma o comum em extraordinário e nos faz olhar para um simples copo d'água com uma reverência totalmente nova. E é nesse ponto, nesse espaço entre o que a ciência já provou e o que ela ainda não se atreve a tocar, que reside a verdadeira magia da descoberta. A ciência não é um livro fechado, é um livro que está sendo escrito a cada dia. E os experimentos mais controversos, os que geram mais polêmica, são frequentemente os que nos dão as pistas mais valiosas sobre o que está por vir. Eles nos mostram as rachaduras na nossa compreensão atual, as falhas na nossa lógica, e nos forçam a procurar por novas respostas. E a busca por essas novas respostas nos leva a um dos avanços mais assustadores e fascinantes da biologia: a capacidade de criar vida a partir de nada, de copiar a existência em sua forma mais fundamental. É um salto que nos leva do mundo da física e da química para a própria essência da vida. E essa é a próxima parada da nossa jornada. Respire fundo e permita que a mente flutue novamente. Se a clonagem de Dolly nos fez questionar o que é vida, a próxima parada da nossa jornada vai nos levar a uma nova e surpreendente fronteira, onde a biologia se encontra com a ciência da computação. Pense por um momento em tudo o que você conhece sobre o DNA, essa molécula milagrosa que carrega as instruções para a vida. Nós a vemos como a essência da nossa biologia. Mas e se ela fosse muito mais do que isso? E se o DNA fosse, na verdade, a forma mais perfeita e compacta de armazenar informações, capaz de guardar a totalidade do nosso conhecimento em um espaço do tamanho de um grão de areia? Essa não é uma ideia de ficção científica, mas uma realidade que está sendo construída em laboratórios de ponta. O DNA, com sua estrutura em dupla hélice, é composto por 4 bases químicas: adenina, A, citosina, C, guanina, G e timina, T. É o sequenciamento dessas bases que forma a linguagem da vida. Mas os cientistas perceberam que essa mesma estrutura, essa mesma linguagem, pode ser usada para armazenar qualquer tipo de informação digital, como fotos, músicas e até livros inteiros. Ao traduzir o código binário 0S e 1S dos computadores para a linguagem de 4 bases do DNA, os pesquisadores estão criando o que pode ser o futuro da tecnologia de armazenamento. Em 2012, em um experimento revolucionário liderado por George Church, geneticista de Harvard, os cientistas conseguiram armazenar um livro inteiro, com ilustrações e tudo, em uma pequena fita de DNA. O livro Regenesis: How Synthetic Biology Will Reinvent Nature and Ourselves, de George Church, foi o primeiro a ser codificado em DNA. A descoberta foi um marco, porque mostrou que o DNA não é apenas um repositório de informações biológicas, mas um disco rígido universal, capaz de guardar qualquer tipo de dado. A densidade de informações que o DNA pode armazenar é assustadora. Um único grama de DNA é capaz de guardar todos os dados da Google e do Facebook combinados, e ainda sobraria espaço. Isso é cerca de 215 petabytes, ou 215 milhões de gigabytes. Imagine, toda a biblioteca de Alexandria, todas as obras de Shakespeare, toda a história da humanidade, caberia em um espaço do tamanho de um cubo de açúcar. A capacidade do DNA de armazenar informações não é sua única vantagem. Ao contrário dos discos rígidos de computadores, que se degradam em poucas décadas, o DNA é incrivelmente durável. O DNA de mamutes congelados, com dezenas de milhares de anos, ainda pode ser lido e sequenciado. Isso significa que a informação armazenada em DNA poderia durar por centenas de milhares de anos, muito mais do que qualquer tecnologia de armazenamento que a humanidade já inventou. Em um mundo onde o volume de dados digitais cresce exponencialmente, onde a informação de toda a internet precisa ser armazenada em gigantescos centros de dados que consomem vastas quantidades de energia, o DNA surge como uma solução elegante, compacta e sustentável para o problema.
Mas as implicações disso vão muito além do armazenamento de dados. Se o DNA é a linguagem universal da vida e da informação, o que isso nos diz sobre a nossa própria existência? Será que, no nível mais fundamental, a vida é apenas uma forma complexa de informação organizada? E se a informação é o que move o universo, o que nos torna vivos? Pense por um momento em tudo o que você é. Suas memórias, seus pensamentos, suas emoções, são todos, em última análise, padrões de informação codificados no seu cérebro. Se toda a história da internet pode ser escrita no DNA, será que a nossa própria história, o nosso eu, não é também uma forma de informação? Essa é a grande metáfora do DNA como pendrive. Ele nos força a questionar a linha que separa a matéria da informação, a vida do código. Em um futuro próximo, cientistas já vislumbram um mundo onde a informação é tão vital que ela é incorporada na própria biologia. Poderíamos ter vacinas que carregam o código de uma doença e a forma de combatê-la em seu DNA, ou até mesmo ter um livro de biologia, o livro da vida, escrito no DNA de uma bactéria. É uma ideia que une o inorgânico com o orgânico, o digital com o biológico, de uma forma que antes era impensável. A ovelha Dolly nos mostrou que a vida pode ser copiada, mas o DNA como pendrive nos mostra que a vida é, em sua essência, informação. E se toda a informação pode ser codificada em uma única molécula, o que nos impede de codificar tudo o que somos e tudo o que pensamos? É uma pergunta que nos leva à fronteira do que significa ser humano e a uma discussão ainda mais profunda sobre a nossa própria natureza. O avanço da bioinformática e da biologia sintética, que trabalha com a criação de novas formas de vida ou a modificação de organismos existentes, está intrinsecamente ligado a essa capacidade de ler e escrever o DNA como se fosse um código. Já estamos vendo as primeiras aplicações práticas dessa tecnologia, desde a criação de micro-organismos que produzem biocombustíveis até o desenvolvimento de tratamentos médicos personalizados, onde o DNA do paciente é usado para criar remédios específicos para o seu corpo. No futuro, poderíamos ter a nossa própria informação de saúde, todo o nosso histórico médico, armazenado em um chip de DNA que poderia ser lido por qualquer médico no mundo. A medicina se tornaria uma disciplina de informação, e a vida, uma série de instruções que podem ser lidas, editadas e até reescritas. Mas a beleza do DNA não está apenas em seu potencial tecnológico. Ela está em sua própria existência, como um elo entre o passado e o futuro. Cada um de nós carrega em nosso DNA uma história de milhões de anos, uma cadeia de informações que nos conecta a cada ser vivo que já existiu. E a possibilidade de que o DNA pode ser a biblioteca do futuro nos dá uma perspectiva poética sobre o nosso lugar no cosmos. Se o universo é um grande livro, o DNA pode ser o capítulo mais importante, o que contém a história de tudo o que é e de tudo o que pode ser. E com essa ideia de que a informação pode ser a unidade fundamental do universo, nos preparamos para o próximo experimento, que nos fará questionar a própria natureza do tempo. Se a clonagem de Dolly nos fez questionar o que é a vida, e o DNA nos mostrou que a vida é, em sua essência, informação, a próxima parada da nossa jornada vai nos forçar a um questionamento ainda mais profundo e, para muitos, perturbador. O que é a nossa consciência? E será que o nosso senso de livre-arbítrio é real ou apenas uma ilusão? Para responder a essa pergunta, vamos voltar no tempo para os anos 80 e para os experimentos de um neurocientista chamado Benjamin Libet. O que ele descobriu pode mudar completamente a forma como você enxerga as suas próprias decisões e o seu próprio eu. Libet montou um experimento engenhoso, mas de uma simplicidade que escondia uma complexidade filosófica imensa. Ele pediu a voluntários para, em um momento de sua escolha, moverem o pulso. Enquanto isso, ele monitorava a atividade cerebral dos participantes com um eletroencefalograma, EEG, e a atividade muscular do braço. Para ter a certeza absoluta do momento exato da decisão consciente, ele fez com que os participantes olhassem para um relógio especial, que se movia muito mais rápido que o normal, e que eles dissessem, com a maior precisão possível, o momento exato em que sentiram a intenção ou o desejo de mover o braço.
A lógica nos dizia que a consciência, ou seja, a intenção de mover o braço, deveria vir antes de qualquer sinal elétrico no cérebro. Mas o que ele encontrou foi algo chocante e que abalou as fundações da neurociência. Os dados mostraram que o cérebro iniciava o processo de mover o braço cerca de 300 milissegundos, quase meio segundo, antes que a pessoa tivesse a intenção consciente de fazê-lo. Em outras palavras, a decisão de mover o braço não era uma escolha livre, consciente e deliberada. Era uma ação que já havia sido iniciada pelo cérebro em um nível subconsciente, e a nossa consciência apenas chegava à festa depois, assumindo o crédito pela decisão. A sensação de que nós somos os autores das nossas escolhas era, pelo menos neste experimento, uma ilusão. O nosso cérebro já havia tomado a decisão, e o nosso eu consciente apenas a reconhecia segundos depois, convencido de que havia sido o seu criador. Essa descoberta abalou a ciência e a filosofia de forma sem precedentes. Por milênios, a humanidade construiu sua moralidade, sua justiça e sua ética em torno da ideia de que somos seres racionais e que temos controle sobre as nossas ações. Mas o experimento de Libet sugeriu o contrário, que somos como marionetes biológicas, com o nosso cérebro puxando as cordas e a nossa consciência apenas assistindo ao espetáculo, acreditando ser o titereiro. A ideia de que o livre-arbítrio não existe é um dos conceitos mais desestabilizadores que a ciência já propôs. Se nossas escolhas não são nossas, se elas são o resultado de uma atividade neural inconsciente, o que isso significa para a nossa responsabilidade, para a nossa culpa, para o nosso mérito? A distinção entre certo e errado, entre culpa e inocência, se torna nebulosa. E se um assassino cometeu um crime, mas a decisão foi tomada por seu cérebro subconsciente segundos antes de sua escolha consciente, ele ainda pode ser considerado culpado? Essas são perguntas sem respostas fáceis, e o experimento de Libet nos forçou a encará-las. Mas a história não parou por aí. Outros cientistas, tentando replicar e expandir o trabalho de Libet, encontraram resultados ainda mais intrigantes. Alguns estudos mais recentes, usando tecnologias mais avançadas de imagem cerebral, como a ressonância magnética funcional, fMRI, mostraram que a atividade cerebral que precede a decisão consciente pode ser detectada com até 7 a 10 segundos de antecedência. Isso é uma eternidade em tempo cerebral. Imagine a cena. Você está sentado, relaxado e, de repente, decide pegar um copo d'água. Pela nossa experiência, a decisão e a ação parecem ser uma coisa só. Mas a ciência nos diz que, muito antes de você decidir pegar o copo, o seu cérebro já havia iniciado os preparativos para o movimento, como se já soubesse o que você ia fazer. Mas, como tudo na ciência, o experimento de Libet não é o ponto final da discussão. Ele é apenas o início. O próprio Libet, em seu trabalho, ofereceu uma pequena janela de esperança para o livre-arbítrio. Ele sugeriu que, embora o nosso cérebro inicie a ação de forma inconsciente, a nossa consciência tem um poder de veto. Em outras palavras, podemos não ser capazes de iniciar uma ação livremente, mas podemos conscientemente pará-la. É como se o nosso livre-arbítrio não fosse o de iniciar o movimento, mas o de dizer não a ele. É uma forma de livre-arbítrio mais sutil, mais defensiva, mas ainda assim, uma forma. E essa discussão nos leva de volta a um ponto familiar na nossa jornada, a natureza da consciência. O que é esse eu que se sente no controle, que se sente o autor das escolhas, mesmo que a ciência nos diga o contrário? O experimento de Libet nos força a encarar a nossa própria biologia e a perguntar: somos apenas a soma de reações químicas e elétricas em nossos cérebros? Ou existe algo mais? Algo que a ciência ainda não pode medir? Um eu que transcende a matéria? Essa é a grande metáfora do experimento de Libet. Ele não prova que o livre-arbítrio não existe, mas ele nos força a uma humildade intelectual, a reconhecer que a nossa compreensão da mente e da consciência é ainda muito rudimentar. E se a nossa consciência é apenas uma pequena parte da nossa própria realidade, imagine o que mais a ciência ainda não desvendou. Essa é a beleza de ir além do que acreditamos ser o nosso limite, de nos questionar, de nos maravilhar. E com essa pergunta em mente,
vamos para a próxima descoberta, que nos mostrará que a informação e não a vida pode ser a verdadeira unidade fundamental do universo. A revolução de Libet não se restringiu aos laboratórios de neurociência. Suas descobertas rapidamente se infiltraram em debates filosóficos, jurídicos e até teológicos. Se a nossa consciência chega tarde demais para iniciar uma ação, como podemos ser responsabilizados por ela? O sistema legal, por exemplo, é construído em cima da premissa de que os indivíduos são culpados por suas ações porque as escolheram livremente. Mas e se a escolha já estivesse pré-determinada por impulsos neurais, por um motor biológico que funciona abaixo do nível da nossa percepção? A ideia de punição e de recompensa, de mérito e de culpa se desfaz. A neurociência começou a oferecer uma nova lente para olhar para a criminalidade, não mais como uma falha moral, mas como o resultado de um processo biológico complexo. Isso nos leva a repensar a justiça, a reabilitação e a forma como a sociedade lida com o comportamento humano. Pense na metáfora de um grande rio. O nosso cérebro subconsciente é como a correnteza, vasta, invisível, mas poderosa, que leva o rio para uma determinada direção. A nossa consciência, por outro lado, é como um barco pequeno, que se sente no controle do leme, acreditando que está navegando o rio, quando, na verdade, está apenas sendo levado pela correnteza. A liberdade nesse cenário não seria a de escolher o destino, mas a de talvez fazer pequenos ajustes no caminho, de resistir à correnteza. A nossa escolha pode não ser a de ir para a frente, mas a de não ir para trás. É um tipo de liberdade diferente, mais humilde, mas não menos importante. O poder de dizer não a um impulso, de resistir a uma tentação, pode ser o que define o nosso livre-arbítrio, e não a capacidade de criar algo do nada. A busca por uma explicação para o experimento de Libet continua. Alguns cientistas e filósofos propuseram que a nossa consciência não é um motor, mas um monitor de nossas atividades cerebrais. Ela não inicia as ações, mas as observa e as integra em uma narrativa coerente que chamamos de eu. É como se o nosso cérebro fosse uma grande orquestra, com centenas de músicos, neurônios tocando juntos, e a nossa consciência fosse o maestro, que, em tempo real, ouve a música e se sente o autor dela, mesmo que cada músico esteja tocando sua parte por conta própria. Essa é uma visão fascinante, que transforma a consciência de um centro de comando para um centro de interpretação, um narrador que cria uma história sobre quem somos e por que fazemos o que fazemos. A beleza do experimento de Libet, e o que o torna tão perturbador, é que ele nos força a uma humildade intelectual. Ele nos mostra que o nosso senso de eu, que a nossa percepção de que somos o mestre do nosso próprio destino, pode ser, em parte, uma construção. Que o universo que existe dentro de nossas cabeças é tão misterioso quanto o universo que existe lá fora. E se a nossa própria mente, o lugar onde a nossa realidade é construída, esconde segredos tão profundos, imagine o que mais a ciência ainda não desvendou sobre o próprio tecido do tempo e do espaço. A jornada de Libet nos prepara para o próximo experimento, um que nos levará a um lugar onde a própria linha entre a realidade e a ilusão se desfaz, e onde a ciência nos faz questionar se o impossível pode, de fato, se tornar realidade. E é com essa reflexão que nos movemos para a próxima etapa, que nos leva a um dos mitos mais fascinantes da história, um que se conecta com a ciência de uma forma que você jamais imaginou. Respire fundo e permita-se flutuar um pouco mais. Se os experimentos de Libet nos fizeram questionar se o nosso livre-arbítrio é real, a próxima etapa da nossa jornada vai nos levar a um lugar onde a própria linha entre o presente, o passado e o futuro se torna nebulosa. Estamos falando de descobertas que sugerem que o nosso corpo, em um nível subconsciente, pode ser capaz de antecipar eventos futuros. Não é ficção científica, não é misticismo, mas uma série de experimentos rigorosos que revelaram algo que a ciência ainda não sabe como explicar. A ideia de que o corpo pode sentir o futuro é uma das mais antigas na história da humanidade. É a intuição que sentimos quando sabemos que algo ruim vai acontecer, ou a sensação de que o telefone vai tocar antes que ele toque. A ciência tradicional sempre descartou isso
como pura coincidência ou anedota. Mas na década de 1990, um psicólogo chamado Dean Radin, do Instituto de Ciências Noéticas, decidiu testar essa ideia de uma forma científica e controlada. Ele montou um experimento engenhoso, mas de uma simplicidade que escondia uma complexidade assustadora. O experimento era o seguinte: voluntários eram colocados em uma sala, com sensores que mediam suas reações fisiológicas, como a frequência cardíaca, a dilatação das pupilas e a condutividade da pele, que mede a sudorese, um sinal de estresse. Em seguida, eles eram submetidos a uma série de imagens que apareciam na tela do computador em uma ordem aleatória. Algumas imagens eram tranquilas e serenas, como a foto de uma paisagem. Outras eram violentas e perturbadoras, como a cena de um acidente. A lógica nos diz que o corpo só deveria reagir após a imagem aparecer na tela, certo? Mas o que Radin e outros pesquisadores encontraram foi algo chocante e totalmente inesperado. Os dados mostraram que o corpo dos participantes começava a reagir segundos antes que a imagem perturbadora aparecesse na tela. A frequência cardíaca aumentava, as pupilas se dilatavam e a pele começava a suar. Era como se o corpo soubesse que algo perturbador estava por vir e se preparasse para isso. A reação não era consciente. Os participantes não tinham a menor ideia do que estava prestes a acontecer. A reação era puramente biológica, um reflexo do corpo a um estímulo que ainda não existia. Era como se o corpo tivesse acesso a informações do futuro imediato. A descoberta de Radin foi tão controversa que ele demorou anos para conseguir publicar seus resultados, e a maioria dos cientistas ainda os vê com ceticismo. Mas o experimento foi replicado em vários laboratórios independentes, em diferentes países, com resultados consistentes. A premonição biológica, a capacidade do corpo de reagir a um evento futuro, é uma realidade que a ciência não pode mais ignorar. Mas como isso é possível? Ninguém tem a resposta. Alguns cientistas, os mais ousados, sugerem que a nossa consciência pode não estar presa ao presente. Eles propõem que, assim como o emaranhamento quântico conecta partículas no espaço, pode haver um tipo de emaranhamento que nos conecta com o futuro, de forma sutil e indetectável para a nossa mente consciente. Outros propõem a ideia de que o tempo não é uma linha reta, mas uma dimensão que podemos, de alguma forma, atravessar em certos momentos. A verdade é que ninguém sabe, mas a existência desse fenômeno nos força a questionar a nossa própria natureza e a natureza do tempo. O que isso significa para o nosso cotidiano? Significa que a nossa intuição, aquela sensação de que algo vai acontecer, pode não ser apenas uma coincidência, mas uma manifestação de uma verdade biológica mais profunda. Significa que o nosso corpo pode ser um sensor, um receptor, de informações que a nossa mente consciente não pode processar. E se o nosso corpo tem essa capacidade, o que mais ele pode fazer? O que mais ele pode sentir? A descoberta da premonição biológica é um lembrete de que a nossa compreensão sobre a vida é ainda muito limitada e que a ciência, mesmo com toda a sua tecnologia, está apenas começando a arranhar a superfície do que somos. E se o nosso corpo pode sentir o futuro, o que isso nos diz sobre a nossa própria existência? O que isso nos diz sobre o nosso lugar em um universo que se mostra a cada dia mais estranho, mais misterioso e mais surpreendente? E essa descoberta de que a biologia e a física estão entrelaçadas de formas que não entendemos nos leva a uma reflexão mais profunda. Nos faz pensar que talvez o que chamamos de intuição ou de sexto sentido não seja algo esotérico ou místico, mas uma manifestação de uma realidade científica que ainda está à nossa frente. É uma ponte entre a mente e a matéria, entre o corpo e o universo. E o mais fascinante de tudo é que, ao contrário dos experimentos que exigem supercomputadores e laboratórios complexos, este é um fenômeno que está acontecendo dentro de você, agora mesmo. Cada vez que você sente um arrepio ou uma pontada de ansiedade sem motivo aparente, pode ser que seu corpo esteja reagindo a um estímulo que está por vir. É uma ideia que nos faz olhar para nós mesmos com uma nova curiosidade e com uma reverência pelo mistério que nos cerca. O experimento de Radin, embora polêmico, foi um passo ousado,
que forçou a ciência a sair da sua zona de conforto e a confrontar fenômenos que parecem estar além da nossa lógica atual. Ele nos mostrou que a ciência não é um dogma, mas uma busca contínua, onde o que é impossível hoje pode se tornar a realidade de amanhã. E com essa ideia de que o futuro pode nos dar pequenas espiadas, nos movemos para o último experimento da nossa jornada, um que nos fará questionar a própria natureza da realidade, nos levando a um lugar onde a ciência encontra a ficção. A nossa jornada está chegando ao fim, e o nosso último passo nos leva ao ponto de convergência de todos os mistérios que exploramos. Começamos com um gato que estava vivo e morto ao mesmo tempo. Atravessamos um universo onde as partículas se comunicam instantaneamente e descobrimos que a nossa consciência pode mudar a realidade e que o nosso corpo pode sentir o futuro. O que tudo isso nos diz sobre o nosso lugar no cosmos? A ciência, por mais que avance, nos mostra uma verdade humilde e ao mesmo tempo assustadora. O mundo que percebemos é muito mais estranho, muito mais rico e muito mais interconectado do que jamais imaginamos. O que antes era considerado impossível, hoje é a fronteira da nossa descoberta. O impossível não é um muro, mas um horizonte, um convite para irmos mais longe. Essa jornada não é apenas sobre experimentos, mas sobre uma nova forma de ver o mundo. É a percepção de que a realidade não é um cenário fixo, mas uma dança, uma performance em tempo real, onde cada um de nós, com nossa consciência e nosso olhar, é um participante ativo. Somos como pintores que, ao contemplar a tela, fazem com que as cores ganhem vida. A nossa vida não é apenas uma sequência de eventos, mas uma cocriação constante com o universo. O nosso livre-arbítrio pode ser mais sutil do que pensamos. Talvez não seja a capacidade de iniciar algo, mas a de dizer não para o que não queremos ser. E a nossa intuição, aquela sensação que nos guia, pode ser o eco de uma conexão mais profunda, uma forma de nosso corpo conversar com o futuro. E se tudo isso apontasse para algo ainda maior? E se, no final das contas, não somos apenas matéria, mas a própria consciência do universo, um universo que se tornou consciente através de nós? É uma ideia vertiginosa, mas que a ciência, com todos os seus números e equações, não pode mais ignorar. A física quântica nos mostrou que a matéria e a energia não são separadas e que a consciência pode influenciá-las. A neurociência nos mostrou que a nossa consciência é mais misteriosa do que pensamos. E se em um futuro distante, a ciência nos mostrar que a consciência é a própria essência do universo e que nós somos apenas pequenas partes dessa consciência, como gotas de um vasto oceano, a jornada de descobertas é o que nos mantém vivos, nos mantém curiosos e nos permite ir além dos nossos próprios limites. A ciência não é apenas sobre provar coisas, mas sobre explorar, sobre questionar, sobre se maravilhar. E os experimentos que parecem os mais malucos, os mais absurdos, são frequentemente os que nos dão as pistas mais valiosas sobre a natureza da realidade. O gato de Schrödinger, o entrelaçamento quântico, a dupla fenda, o DNA como pendrive e a premonição biológica são todos como pequenas estrelas no vasto céu do conhecimento, nos guiando para um novo entendimento sobre o nosso lugar no universo. A beleza dessa jornada reside na incerteza. Não temos todas as respostas, e talvez nunca as tenhamos, mas a busca por elas, o ato de se maravilhar com o desconhecido, é o que nos torna mais humanos. É o que nos conecta a todos os grandes pensadores que vieram antes de nós, que também olharam para o céu e para dentro de si e se perguntaram: o que é real? E a ciência, em sua forma mais pura, nos dá a permissão para nos sentirmos pequenos, mas incrivelmente conectados a tudo. O emaranhamento quântico nos diz que estamos ligados a estrelas distantes. O experimento de Libet nos diz que o universo dentro de nós é tão vasto quanto o universo lá fora. E o DNA nos diz que a nossa história está escrita na própria linguagem da vida. Então, quando você for dormir esta noite, de olhos fechados no escuro, pense na complexidade da realidade que te cerca. Pense que o ar que você respira é uma dança de partículas que se comunicam instantaneamente, que a água que você bebe pode guardar a memória de um passado distante
e que o seu corpo pode estar sentindo o futuro que ainda não chegou. E talvez a sua própria mente seja mais poderosa do que você jamais pensou. É essa a grande lição de toda a nossa jornada. A realidade não é uma coisa, mas uma experiência, e o nosso papel é estar presente nela, com curiosidade e admiração. A ciência nos deu a coragem de olhar para o impossível e chamá-lo de lar. E com essa reflexão, quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Se você se encantou com esses mistérios, com a forma como a ciência se aventura em lugares que antes pertenciam à ficção, convido você a curtir o vídeo para que mais pessoas possam desvendar esses segredos. Inscreva-se no canal para não perder os próximos caminhos que vamos percorrer juntos e assista aos outros vídeos do canal para continuar relaxando e expandindo a sua mente. Nos encontramos na próxima jornada para nos maravilharmos juntos com os segredos do universo.